E a gente, infelizmente, porque eu acho que também o Congresso precisa, a gente não vai ter uma renovação. A renovação vai ser pequena, por vários motivos, até pela reforma política que foi feita, que criou um fundão. Esse fundão é comandado pelos caciques partidários, que vão fazer a reeleição de quem já está com mandato ou que já está ali no grupo partidário. Isso daí favorece muito o quê? O centrão, esse grupo, mas é um grupo pragmático, é um grupo pragmático da política, e vai saber negociar e vai se colocar no primeiro momento, assim que acabar a eleição, tanto para o Bolsonaro se vencer, tanto para o Haddad se vencer, ou uma terceira via que está mais difícil nesse momento. E ali vai ser negociado cargo, o que teoricamente é normal. Se você está refazendo o espaço político, o próximo governo vai ter muito espaço para negociar, e aí vai ter que negociar uma agenda. Camarote, deixa eu usar a tua experiência em Brasília. O que você está dizendo basicamente é o seguinte: o balcão de negócios está lá aberto. Isso. Qual dos candidatos tem melhor ou fará melhor uso desse balcão de negócios? Do ponto de vista republicano que você está falando? Por bem ou por mal, você que jogou na Não, bola. eu coloquei isso, né? Eu não vou fazer uma acusação aqui antes de começar o novo governo, sem saber. Fique flor. Não, nem posso, né? Eu estou falando do cenário atual, que a gente já viu, de cobertura de mensalão, de petrolão, todos esses nomes. Quem negocia melhor com o Centrão, Haddad ou Bolsonaro? O PT, eu acho que, aí eu concordo com a Zeina, o Bolsonaro ele é mais naif nesse tipo de negociação. O PT já tem uma expertise, já tem uma experiência nesse tipo de negociação, do ponto de vista pragmático. Mas a política como ela é, a gente está conversando aqui de forma muito aberta. Falando a mesma coisa. Isso, exatamente, estamos afinados. Agora, eu tenho percebido, não só do Bolsonaro, como do pessoal que está em volta do Bolsonaro, também fazer uma negociação. E de chamar para sentar, fazer um loteamento político de ministérios. Isso está muito claro. Eu já ouvi de várias pessoas ali da cozinha do Bolsonaro. Então, isso vai acontecer. Porque eles vão chegar... O general Heleno, que está sendo escalado para chefe da Casa Civil, é um bom negociador? Não, o general Heleno não. Para negociar, não. E também não sei se o general Heleno vai ser, um eventual governo Bolsonaro, o chefe da Casa Civil. É mas o que o comandante do Exército gostaria. Sim, mas vai ter outras pessoas vão aparecer para negociar e para se colocar em relação a isso. Tem alguém no teu bolso aí? Não, ainda não. Eu vejo também o próprio general Mourão com essa disponibilidade para negociar também espaço. Eles estão verbalizando isso. Então, assim, o fim do mundo não vai ser. Vai ter um grau de dificuldade maior? Vai, porque você vai ter uma negociação nova. Algo muito novo no país, se for esse o cenário que você está colocando do Bolsonaro. É um cenário muito novo. Posso fazer um breve comentário aqui? Esse ponto eu acho importante, que assim, a agenda econômica, vamos dizer, os principais pilares, né, Mansueto, a gente sabe, é claro que precisa ter bons pilotos, conhecer os números, conhecer a técnica e tal. Mas tem um desafio que eu acho que é mais complexo, que é o da política. Então eu penso o seguinte: a gente não tem ainda essas informações, William. A gente vai ter que esperar a descida do palanque, ou até ainda durante o segundo turno, para ver quais são os acordos que vão ser feitos, quais as sinalizações de quem vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, quem vão ser os ministérios. E essa informação vai ser crucial, porque a gente vai daí ter a noção da capacidade política do presidente, da capacidade dele de diálogo. E vamos entender aqui que quando fala em trazer políticos para o ministério, não quer dizer que é ruim. Isso não, a gente tem muito preconceito. Nós vimos no próprio governo Temer excelentes ministros políticos que fizeram belos trabalhos. Então, entender que se você faz um acordo no Congresso, isso tem que se refletir no seu ministério. É assim que funciona, não é só no Brasil, enfim. Só para acrescentar,
vou trabalhar com informação, tá? Ontem, o que eu percebi de uma pessoa que está na linha de frente, conversando num tete-a-tete, o pessoal, por exemplo, do Bolsonaro especificamente, que é a tua dúvida, já estava negociando com o governo Temer, em eventual vitória, a possibilidade de já adiantar e votar o que for possível, por exemplo, da reforma da Previdência em novembro e dezembro. Então isso mostra o quê? Vai conseguir? A gente ainda está distante, mas essa disposição é uma sinalização de que, e eu perguntei claramente, mas como é que vai ser feito isso? Não, a gente está disposto sim a fazer uma divisão do poder. Então, isso para mim me surpreendeu e mostra que já nesse momento, é um momento ainda de primeiro turno, que ainda tem um grau de incerteza muito grande, mas já há uma preocupação com pós-eleição. Mais do que isso, tem uma carta que já foi escrita pelo general Heleno, que você citou agora, uma espécie de carta aos brasileiros, com duas questões colocadas. Tem a do Fernando Henrique, tem a do General Mourão. Não, sim, mas com duas questões. Não, tem que saber se primeiro o Bolsonaro vai divulgar essa carta. Ok, deixa, ainda não tem. Deixa eu testar a tua linha. Tá bom. Você concluiu? Não concluí não, mas conclua. Tá, é o seguinte, você tem a Carta ao Brasileiro com uma proposta de pacificação pós-eleição e de ajuste fiscal. Então, esses dois pilares. Agora, é um indicativo de futuro. Vai dar certo? Não sei. Okay. Isso daí não dá para você jogar com futurologia. Você já abriu os números para a turma do Bolsonaro? Você já abriu os números para a turma do Bolsonaro? Não, eu já conversei, o Ministério da Fazenda e o Tesouro têm conversado com os economistas de todos os candidatos, né? O que eu tenho notado é que é uma imensa boa vontade de todos eles, quando eles estão, enfim, na mesa, na discussão técnica, de fato olhar com mais cuidado para os números, e algo que o governo está fazendo com muito cuidado, com a ajuda, inclusive, de organismos internacionais, como o Banco Mundial, e também, enfim, universidades envolvendo, inclusive do TCU, o Tesouro Nacional tem um acordo com o TCU para a gente colocar no papel, entregar o desafio do ajuste fiscal para o próximo governo. Então a gente vai fazer uma transição muito organizada. Tem várias decisões que este governo ainda tem que tomar até o final do ano, como por exemplo a regulamentação da Lei Candir, que o STF colocou uma data para se regulamentar isso. Os estados pedem uma transferência de 39 bilhões. A transferência hoje para a Lei Candir é 3,9 bilhões. Então os estados querem aumentar em 10 vezes. Isso é possível ou não? Isso são medidas que a gente já vai ter que negociar com o próximo governo que entrar. E várias outras. Quando converso com os assessores dos candidatos, há uma boa vontade de se aprofundar nos números e vai ter esse período de transição. Agora, de fato, vai precisar de convicção do próximo governo eleito, da habilidade política dele e de uma habilidade de reduzir essa polarização. Vamos lembrar que essa polarização que o Brasil está passando não é exclusiva do Brasil. A gente vê essa polarização hoje em vários países do mundo, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Hungria, Polônia, Suécia, recentemente. Então, é um momento muito difícil das democracias no mundo todo. No caso do Brasil é mais grave porque a gente tem um ajuste fiscal imediato a ser feito ainda. Mas, novamente, a gente precisa de muito diálogo. Se essa capacidade do novo governo negociar com partidos políticos tradicionais, se isso vai ou não chegar a um ajuste fiscal, isso é incerto. Eu espero que sim, porque apesar, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal hoje ser a mesma de 2000, a aplicação dessa lei mudou. O Tribunal de Contas da União tem hoje uma postura muito mais dura do que tinha há 3, 4 anos atrás. Muitas coisas que foram feitas erradas neste país teve o acordo, se não explícito, ou um acordo implícito entre a nossa elite e órgãos de controle. Você dá subsídios, uma conta brutal de bilhões de reais e não colocar no orçamento, isso passar 5 anos até ser advertido pelo Tribunal de Contas da União, foi um erro de fiscalização. A nossa elite empresarial ir para Brasília pedir subsídios, ou nossos empresários irem para a televisão fazer apologia de um plano de intervenção no setor elétrico, que acabou com o setor elétrico, criou passivos bilionários, isso foi culpa nossa. Aumentar conteúdo local, a indústria de petróleo, para 85%,
Isso foi culpa nossa. Então, esses erros que o país fez sucessivamente, pelo menos desde 2008, todos foram um pouco culpados. Mas o debate mudou. Há 4 anos atrás, na última eleição presidencial, não se falou de reforma de Previdência. Quando se colocou reforma de Previdência, no debate foi para acabar com o fator previdenciário, que aumentaria o gasto com Previdência. Neste debate, tem uma discussão de reforma da Previdência, tem divergência entre os candidatos, mas há uma discussão e há um conhecimento da necessidade de reforma da Previdência. Se tudo isso vai se transformar em reforma, tem uma interrogação. Tem uma interrogação, mas eu acredito que pós-eleição, ou a gente reduz essa polarização e chama todo mundo para a mesa para o diálogo, ou a situação vai piorar. Não vamos nos enganar, se não tiver o diálogo, se o próximo governo não tiver a habilidade política de negociar com o Congresso o ajuste fiscal, e vai depender do Congresso, a situação claramente vai piorar. Ele fez o